gente, muito bem. Para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho. Seja muito bem-vindo ao Tech e Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Para evitar os furtos e roubos de máquinas agrícolas, uma startup vai reunir todas as informações do equipamento. Assim, um histórico pode ser acessado e o usuário saber, por exemplo, quais foram as propriedades, por onde aquele trator passou, se tem alguma restrição nos documentos, enfim, todos os detalhes. Odair Machado, CEO da IDEMAC, conversou com a gente sobre essa novidade no campo, olha só. É muito comum hoje no mercado de máquinas e equipamentos agrícolas, principalmente usado, nós não termos valores de referência, informações, seja para a comercialização entre produtores, né? Aquele produtor que quer comprar uma máquina, ele busca um anúncio dessa máquina no marketplace, na internet, para ter um pouco de dados desse equipamento e resolve fazer essa aquisição. Então, basicamente, o mercado de usados hoje ele é extremamente informal, com uma grande escassez de dados, seja eles vinculados à propriedade do equipamento, aos documentos eventualmente de alienação, né, de financiamento, e sobre dados históricos vinculados à sinistralidade, à usabilidade. Então, foi nessa seara que a IDEMAC apareceu no mercado, trazendo esses dados para uma maior transparência, seja nas relações comerciais entre produtores, bem como também em relações entre instituições financeiras e seguradoras, que querem viabilizar uma operação de crédito e não têm esses dados. Aí eu quero saber onde é que foi justamente esse gap, esse estalo, essa ideia de vocês. Poxa, então, já que existe essa falta no mercado, essa necessidade, essa dor, como a gente costuma dizer aqui, vocês pensaram em criar esse aplicativo para poder identificar essas máquinas. Qual foi o momento que vocês decidiram aí? Joia. Basicamente, quando a gente enxerga o mercado de máquinas e equipamentos agrícolas, a gente está falando só num contexto aqui, Daniel, de mais de 50 mil unidades ano, somente dados vinculados à Anfávia, que são lançadas para o campo, certo? Então, pensa que além dessas 50 mil novas unidades, nós temos uma frota ativa no campo de mais de 2 milhões de equipamentos. Esses agricultores que têm esse equipamento no campo, muitas vezes, eles precisam modernizar sua frota, eles precisam se prevenir quanto à perda desse patrimônio, seja por um evento, vamos lá, ele está usando esse equipamento, cai num buraco, pega fogo, tem qualquer situação aí que comprometa essa ferramenta produtiva que ele tem, né? Porque a gente fala do carro, de um veículo hoje para a gente nem sempre enxerga desse jeito. Agora, para o agricultor, uma máquina agrícola é um insumo produtivo. É ele que faz esse agricultor conseguir converter todo aquele esforço técnico em receita. Então, a partir dessa falta de ferramentas, informações e transparência nos equipamentos dessa frota utilizada, nasceu a IDEMAC. A gente foi realmente vindo do mercado, eu sou securitário, recebendo uma série de abordagens de agricultor, ó, eu quero comprar a máquina, eu quero ter informações, e a gente não tinha instituições financeiras que querem trazer clientes, querem financiar a máquina e não tem informação. Então, hoje, dentro desse mercado, se a gente não tem esse tipo de dado, a gente não tem a segurança, a instituição e a seguradora não tem a segurança em aceitar essas operações. Ok? E o agricultor também fica com medo, porque ele compra uma máquina nova, ele tem medo de ser roubado, ele compra uma máquina nova, o seguro não é interessante, ou ele não consegue comprar uma nova, em decorrência até do tamanho dele, né? Um agricultor pequeno que às vezes vai ter que comprar uma máquina usada. E essa incerteza, que basicamente a gente está falando dessa incerteza, desse medo no campo, não é uma situação atípica. A gente está falando que somente no Paraná, Daniela, nós temos mais de 770 casos mês
de ocorrências no campo, seja vinculada a furtos em estruturas e benfeitorias, como também em máquinas e equipamentos. Então, se a gente não tem essas informações, se a gente não traz para o mercado esses dados que possam trazer tanto para as instituições financeiras e para as seguradoras uma maior segurança na absorção do risco, como também para aquele agricultor pequeno que precisa dessa máquina e não tem uma certeza, uma garantia, uma segurança no campo, nós temos esse mercado com baixo apetite. E você aí achando que só você que tinha uma carteira de identidade, certo? Gente, vamos para a nossa entrevista ao vivo então? A tecnologia na agricultura veio para revolucionar, você já sabe disso, né? Quem pensa em ficar de fora vai ficar também das boas oportunidades. Vamos falar agora sobre a aplicação de Big Data para o comércio de frutas. Vem com a gente saber mais sobre essa tecnologia. Henrique Garcia, diretor de desenvolvimento de negócios da Rangel para a América Latina. Seja muito bem-vindo ao Tech Startups, nosso programa aqui. Tudo bem com você? Obrigado, Daniela, tudo bem? Muito obrigado pelo seu convite. A gente que agradece a sua presença aqui. Bom, eu já sou uma pessoa que sou bastante curiosa, já vou perguntar para você de cara, Henrique. Você então não está falando do Brasil e pelo jeito você também não é brasileiro, né? Pelo seu sotaque. Não, me encontro na cidade do México, sou responsável por América Latina. Estou agora na cidade do México desenvolvendo também um trabalho relacionado também com agronegócio durante 2 semanas, depois volto para Brasil, para São Paulo, onde é nosso headquarter. Sou de nacionalidade espanhola e o meu segundo país de coração é o Brasil, onde já levo morando já há mais de 10 anos, só que ainda o meu sotaque me delata, é muito forte ainda, pelo que peço desculpas se vocês não compreendem bem, mas eu vou tentar explicar com o meu melhor portunhol possível. Não, dá para entender perfeitamente. Só o acento, o sotaque que a gente percebe que, claro, que não é brasileiro. Henrique, eu quero saber primeiro, então, como é que você foi parar nesse ramo? Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu fui parar neste ramo porque o meu primeiro contato com o Brasil foi como responsável do governo da minha região de Extremadura, em Espanha, no Brasil. Eu era responsável por promover toda a parte de negócio da minha região no Brasil. E a região, para quem não conhece, no sudoeste de Espanha, Extremadura, é uma região eminentemente agrícola, muito focada no agronegócio, e a partir daí tive a oportunidade de ficar como responsável por América Latina de uma empresa de logística internacional e claro que a primeira área e a área que eu veio desenvolver e para a qual sou apaixonado e levo desde essa época até agora trabalhando é a área de logística internacional aplicada ao agronegócio e nos dias de hoje também tentando implementar um pouco mais toda a área tecnológica para melhorar a qualidade das transações comerciais a nível internacional. Muito bem, Henrique. A gente vai falar bastante sobre a empresa, sobre essa questão das logísticas, como que vocês auxiliam aí no mercado de commodities. Mas eu quero saber primeiro o seguinte, é uma empresa portuguesa, fundada em 1980, que chegou ao Brasil. Conta um pouquinho da história da empresa, então, para a gente, Henrique, para a gente conhecer um pouquinho melhor. Sim, a Rangel é uma empresa com 40 anos de mercado, foi fundada nos anos 80 pelo Sr. Eduardo Rangel, começou na área de despachos na Europa e pouco a pouco viu como com a vinda do bloco comum à União Europeia, a parte de despacho, digamos, acabava e começaram a diversificar em outras áreas de negócio, nomeadamente na área de transporte rodoviário, na qual temos máis de 300 camións propios que facen conexões con toda Europa. Temos tamén a área de contract logistics, onde facemos operación logística dentro das unidades fabris. Temos tamén a área de logística especializada en obras de arte, que é unha área onde ten un forte desenvolvimento, acreditamos que no Brasil vai ser moito interesante, feiras e obras de arte. E temos a área de logística internacional, que é na área con a qual expandimos máis de forma internacional. Hoxe en día a Rangel posúe máis de 2.300 colaboradores, está presente en 9 países, principalmente por Europa, Angola, África do Sul,
Moçambique, Cabo Verde, estamos no Brasil desde o ano 2013, México, onde estou agora falando com vocês, e futuramente abriremos escritórios na Colômbia e no Peru. Muito bem, Henrique. Vocês usam também os portos para fazer essas logísticas também? Sim, grande parte da nossa especialidade, porque nós atuamos principalmente no triângulo de atuação entre Europa, América Latina e África, que é a nossa especialidade da área geográfica em termos de logística internacional e em particular no setor de alimentos e bebidas, e sobretudo na área de perecíveis, da área RIFER, o que nós chamamos FLV, frutas, legumes e verduras. Nós trabalhamos muito principalmente com a carga marítima, também fazemos aéreo rodoviário, evidentemente, mas a carga marítima corresponde hoje em dia com 80% da nossa atividade. Muito bem. Henrique, então vamos começar pelo começo. Nosso programa, claro, é de tecnologia, mas eu sempre gosto de aproximar quem ainda não está conectado com a agricultura 4.0, por exemplo. Então, queria começar explicando para as pessoas, queria que você explicasse para quem está em casa o que é Big Data, que a gente começou falando ali no início do nosso programa. Bom, hoje em dia, todos nós, sim que é verdade, Daniela, eu agradeço a pergunta, porque todos nós, no dia a dia, ouvimos muito a terminologia como blockchain, big data, são termos recorrentes e que muitas vezes nós não temos esse contato direto, mas a big data não é mais do que, hoje em dia, em todos os meios digitais, nós todos andamos com aparelhos celulares, trabalhamos com computadores, temos toda a nossa vida digitalizada e nós acabamos sendo um input de dados, acabamos sempre muitos na rede, na nuvem, na internet, e o Big Data não é mais do que o tratamento favorável desses dados que se encontram as fontes de informação nesta rede na nuvem, na internet, para ser proveitoso para um determinado fim. Neste caso específico, para a logística. Ou seja, nós o que fazemos é utilizar diferentes dados que temos, diferentes inputs, sejam dos exportadores, importadores, trading companies, companhias marítimas e diferentes sistemas que temos de inteligência artificial e diferentes sistemas nos quais nós fazemos pesquisa para conseguir utilizar a nosso favor e ajudar os nossos clientes a ser mais assertivos na toma de decisão. Muito bem, é isso. Henrique, então quero saber quais são os principais dados, então, já que você já explicou para quem está em casa essa questão da Big Data, quais são os principais dados que aí auxiliam, por exemplo, o produtor rural que está interessado em fazer esse comércio das commodities? Como é que eles podem ser ajudados, beneficiados e não perder os seus produtos por conta da falta desses dados precisos que vocês estão disponibilizando agora? Quais são esses dados, Henrique? Bom, Daniela, por muito estranho que pareça para as pessoas que nos estão ouvindo, que nos estão vendo e que não têm uma noção clara e direta com o comércio exterior, principalmente de mercadorias como alimentos e bebidas e frutas, legumes, verduras, ainda é demasiado analógico, é pouco digital. Quando eu digo que é muito analógico, é que ainda o contato da compra-venda dessas mercadorias, que tem, como todos nós sabemos, uma vida útil muito curta, é feita de forma muito analógica, é feita de uma forma muito, digamos, sem praticamente ajuda de tecnologia. Como nós sabemos, no mundo de FLV existem duas grandes safras, a safra do hemisfério norte e a safra do hemisfério sul. Quer dizer que os exportadores no hemisfério sul têm uma oportunidade para exportar para o hemisfério norte durante uma época determinada do ano e, ao contrário, ou seja, por exemplo, a campanha de cítricos no hemisfério norte acaba quando começa a campanha de cítricos no hemisfério sul. No caso de Brasil e Espanha, falamos, por exemplo, que na altura de março, abril, encontramos containers, os últimos containers da safra espanhola vindo para o Brasil e os primeiros containers da safra de cítricos brasileiros indo para a Espanha para complementar a contrasafra. Por que vos explico isto? Porque
todos os mercados têm um nível de saturação. E quando esse nível de saturação, essa permeabilidade desses mercados é ultrapassada, acaba a fruta ou a mercadoria acaba não ficando penetrável no mercado e acaba acontecendo que os produtos ficam com excedente, o que produz o descarte desses produtos, o preço do produto fica mais baixo, ou realmente acaba o exportador e importador tendo um prejuízo porque não consegue escoar os seus produtos. Este projeto de Big Data, o que ajuda é dar uma informação online praticamente aos exportadores e aos importadores para saber que grau de saturação têm os determinados mercados, qual é que é a previsão de entrada, atendendo às previsões de entrada de anos anteriores dessa mesma mercadoria nesses mercados, para que o exportador, importador, possa tomar uma decisão clara de quando lhe convém ou não exportar ou importar as suas mercadorias. O momento certo para poder exportar, para poder fechar câmbio, para poder negociar os valores para vender a sua mercadoria, tem muito a ver com o grau de saturação do mercado. Quando o mercado é muito saturado, temos que vender a mercadoria mais barata para conseguir penetrar. Quando o mercado está menos saturado, existe uma necessidade, é o momento de poder entrar, é o momento de poder comprar para poder vender. Então, essa informação e tudo isto que eu vos digo, que parece muito simples, ainda não está digitalizado no mundo de comercialização de FLV. Então, o que nós fazemos, muito embora nós somos uma empresa de logística, mas o que nós fazemos é ajudar aos nossos clientes, aos exportadores, aos players que estão no mercado, ao que o mercado fique regulado. Se o mercado fica regulado, tudo vai correr bem, ou seja, nós não nos preocupamos só que os exportadores e importadores mandem a maior parte de carga possível. O que nos importa é que eles façam negócio e façam bons negócios. Se eles fazem bons negócios, vamos ter uma continuidade com eles ao longo do tempo. Portanto, estas novas ferramentas de Big Data, de tecnologia aplicadas à logística, achamos que estão gerando ou vão gerar uma série de vantagens, uma série de informações que vão ajudar muito a tomar a decisão tanto do importador como do exportador. Henrique, muito bem. E para que tipo de produto que vocês recomendam essa nova tecnologia de vocês baseada na Big Data? Conta para gente. Bom, nós somos especialistas, trabalhamos muito na área de importação. Hoje em dia, da Europa, nomeadamente de Espanha, somos o principal player transportador de carga refrigerada de Espanha para o Brasil, mas trabalhamos também na área de exportação e tanto na área de importação como na área de exportação é recomendável. Na área de exportação é muito interessante saber como que estão os mercados para onde se vai mandar a mercadoria. Qual é que é o grau de saturação desses mercados, quantos contêineres se mandaram nas mesmas semanas e nos anos anteriores, que quantidade de mercadoria, para o exportador poder tomar uma decisão. No caso da importação, é muito importante saber o número de contêineres que estão chegando ao mercado. Tem determinadas mercadorias que tem o mercado, tem mercados, por exemplo, como o mercado do alho, para colocar um exemplo, o brasileiro consome 1 quilo de alho importado por habitante. Corresponde com algo em torno a 220 milhões de quilos, corresponde a 1.000 quilos importado por ano. É interessante que o importador de alho saiba qual é o grau de saturação que tem no mercado nesse momento, para saber quando trazer o alho, como importar o alho e realmente saber em que momentos deve colocar e vender o alho no mercado. Como falava antes, a diferença de outros produtos, as frutas têm uma vida útil muito curta e têm um período de comercialização óptimo muito curto. Então, essas decisões, se não são tomadas no momento certo, podem provocar deteriorações do produto, o produto fica prejudicado e tem que se reduzir o preço do produto, ou até o descarte do mesmo, né? Então, é muito importante que o importador, o exportador, tenha toda a informação possível ao tempo mais rápido possível, se possível em real time, para poder tomar as decisões de forma mais assertiva.
Muito bem, Henrique. E fala para a gente, então, por exemplo, quem está interessado em ter esses dados importantes aí para fazer uma melhor tomada de decisão com relação às exportações, às importações, precisam entrar em contato com vocês por meio da onde? Como é que faz para poder ter à disposição esses dados tão importantes aí, Henrique? Sim, evidentemente nós temos e conseguimos dar esses dados podem entrar em contato através do nosso e-mail, Rangel, comercial@rangel.com, onde nós podem perfeitamente consultar os nossos dados, através da nossa página de internet podem consultar e ter informação. Nós damos e fornecemos os dados, evidentemente, a todas as empresas que estejam interessadas e, como falava anteriormente, o nosso interesse, evidentemente, é fazer a logística, mas o nosso interesse é atuar como os players reguladores do mercado. Se nós ajudamos aos importadores e exportadores a que eles tenham sucesso no seu negócio, as possibilidades de que a logística seja feita conosco é muito grande. Muitas vezes acontece, outras vezes não, mas é importante que nós estejamos aí sempre presentes para ajudar tanto os importadores como os exportadores para que eles façam melhores negócios. Portanto, através da nossa página, podem sempre ter um apartado de consultas, estamos sempre disponíveis para esclarecer qualquer tipo de dúvida e ajudar na tomada de decisão. Henrique, muito bem. Agora, quem quiser tem oportunidade aí já com os dados que o Henrique passou para a gente. Agora, nosso tempo está quase se esgotando, Henrique, e eu queria te perguntar o seguinte. Claro que basta uma pequena interferência na logística ou numa falha de informação para que o operador passe do lucro para o prejuízo. Você que é entendido no assunto, quais são os principais erros nesse momento que você consegue perceber, Henrique? Fala para a gente. Sim, por exemplo, dos erros é não ter uma noção do grau de saturação que tem o mercado. Falamos agora, por exemplo, estamos no início, no final de maio, começa o início da safra de caroço de Espanha para o Brasil, onde nós temos uma forte participação e trabalhamos praticamente com todos os players, tanto exportadores como importadores. Nós ajudamos muito a tomar a decisão no momento certo, porque a fruta de caroço, que seria pêssego, nectarina, ameixa, tem uma durabilidade muito curta. Se o importador errar em 2 semanas na compra da mercadoria e o mercado estiver demasiado saturado de uma determinada variedade, as possibilidades de ter um prejuízo muito grande são bastante elevadas. Então, a toma de decisão no momento certo é muito importante. Também uma logística adequada, conhecer o processo logístico bem, de porta a porta, escolher também parceiros e agentes que consigam e conheçam bem o mercado e consigam manter a cadeia de frio ininterrupta para que a durabilidade da mercadoria seja mantida ao longo de todo o processo, desde que a mercadoria está no packing do cliente até que fica na gôndola para o consumidor final. É muito importante que de alguma forma, tanto os players estejam bem assessorados, assim como do manuseio e o tratamento desse produto em função dos mercados. O brasileiro consome a fruta verde, pouco madura, porque gosta muito de ter um grande cesto de frutas na sua casa. Na Europa já o consumo é diferente, os consumos são praticamente peça a peça e são aquilo que nós chamamos ready to go, ou seja, são produtos que são consumidos na gôndola de forma direta para consumir no dia a dia. Portanto, digamos que temos que saber qual é que é o mercado para saber qual é que é o estado que temos que manipular a fruta para que chegue nos estados óptimos que o mercado exige, né? Muito bem, a gente conversou aqui com o Henrique Garcia, ele é diretor de desenvolvimento de negócios da Rangel para a América Latina. Está falando com a gente lá do México, reservou um tempinho para desenvolver esse assunto tão importante aqui para a gente, para explicar melhor como é que funciona a empresa Rangel. Henrique, olha, quero agradecer demais, viu, a sua participação aqui no nosso programa Tech Startups. Obrigada pelas suas
palavras, pelos seus esclarecimentos e parabéns aí pela empresa que eu sei que está a todo vapor aí, que tem uma expectativa de crescimento enorme agora para os próximos anos, né? Obrigada pela sua presença aqui, Henrique. Muito obrigado, Daniela, muito obrigado a todo o equipo e mais uma vez reforçamos a todas as empresas e todas as pessoas que quiserem saber mais alguma informação, estamos sempre disponíveis para poder-vos ajudar a tomar a decisão certa no momento certo e a poder viabilizar os negócios e, se possível, fazer a logística conosco, evidentemente. Mas não deixem de visitar a nossa página, as nossas redes sociais e entrar em contato conosco, estamos sempre disponíveis para atender vocês. Muito obrigado. Muito bem, a gente que agradece. E o nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. E você também pode assistir nossa programação pelo seu celular. É isso mesmo, é só baixar o app AgroMais. Acompanhe a gente onde você estiver. E eu fui! Tchau!